Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos nos colocar de pé. Vamos iniciar o nosso culto cantando este cântico, declarando ao Senhor que nós viemos aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Deus, dizendo para Deus que nós viemos aqui, que nossa casa veio aqui, a nossa família, que nós consagramos nosso lar, a nossa família, nosso Deus, e vamos adorar o nosso Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Estamos muito alegres de estar aqui mais uma vez para cultuar o nome do nosso Deus. Como você está, abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. A
agradecer a Ele. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento especial aqui na tua casa, Senhor. É muito especial quando nós nos reunimos para te adorar, para te bendizer, para exaltar o teu nome, para te render louvores, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, soberano sobre todas as coisas. Nós te louvamos pelo teu grande amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Senhor, nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor é, Senhor. E também por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada vida que adentrou aqui nesta noite, neste lugar. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente, Senhor, cada coração, cada vida. Que possamos esquecer tudo lá fora. E que nós possamos ter, ó Deus, um relacionamento íntimo com o Senhor nesta noite. Que todos aqui possam, Senhor, tirar dúvida, que possam ser abençoados. E que a nossa vida possa ser entregue, Senhor Deus, totalmente nas tuas mãos. Fique conosco e recebe o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 97. Peço o Rafael que coloque ali. Os irmãos que puderem, que quiserem, podem ficar de pé, em referência à palavra de Deus. Salmo de número 97. Vamos acompanhar a leitura. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem a imagem de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Amém? Podem sentar. Eu gosto muito desse salmo, que ele é uma declaração de amor a Deus. E aqui fala do seu poderio, da sua majestade. E fala também dos justos e injustos. E ele convida a todos a alegrar no Senhor. O último versículo fala assim: alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Então nós devemos nos alegrar no Senhor, reconhecer a santidade do Senhor todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Então nós vamos nos alegrar, nós vamos cantar. Neste momento nós vamos convidar a Ana Maria para nos ajudar e cantar o hino de número 154. E você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, poderá estar trazendo aqui na frente, enquanto nós cantamos. Eunice quer nos ajudar? O louvor vai nos ajudar também? Você ajuda a Eunice?
Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, nós queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui na tua presença e queremos te agradecer por cada irmão que tem dizimado, tem ofertado. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada vida, Senhor, que tem sustentado a tua obra, o teu reino aqui na terra, Senhor. Ajude a cada um nas suas dificuldades, mas que nós possamos ser fiéis ao Senhor, assim como o Senhor é fiel a nós. Muito obrigado por tudo, abençoe cada família, Senhor, abençoe cada um que está aqui e aqueles que estão em casa também. O Senhor sabe o motivo de cada um por não estar aqui. Fica conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. 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 Aniversariante da semana nós temos. Ninguém ficou mais experiente? Láucia! Láucia. É aniversário de casamento, de batismo, ninguém mais? Pastor Brandão, vem orar pela Láucia. Agradecer ao Senhor por mais um ano de vida. Eu fico mais jovem, mais experiente.
Vamos ficar em pé e vamos abençoar aqui a Glaucia. Nosso Deus, nós te louvamos pelo teu amor. Te agradecemos pelo teu cuidado. E nós reconhecemos, ó Deus, que estamos aqui como resultado do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um aqui que tem sido livre, tem sido sustentado, ó Deus, por tua mão poderosa. De modo especial, ó Deus, pedimos pela Glaucia. Te agradecemos, ó Deus, por mais um ano de vida. Dá a ela, ó Deus, o discernimento espiritual, o desejo de servir, que ela seja útil e que ela seja, ó Deus, operosa da tua obra. Nós pedimos que tu possas estar abençoando o seu lar, a sua vida. Supra, Deus, as suas necessidades físicas, materiais, emocionais e espirituais. Cuida dela, fica conosco. Pessoas, irmãos que estão viajando, aqueles que estão trabalhando agora, aqueles que estão enfermos, ó Deus, tu possa, Deus, estar visitando cada um. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode pegar a mão. Deus abençoe, irmã. Nós temos um visitante pela primeira vez, o Otávio. Gostaria que ficasse de pé. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe, se sinta bem ao nosso meio. O que a igreja vai dizer para o Otávio? Seja bem-vindo em nome de Jesus, e volte sempre, 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 e fique para sempre. Amém? Pode sentar. Aviso da semana? Temos vídeo, Rafael? Como pode amar Deus conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar? Aviso da semana que os irmãos podem participar, né? E só lembrando, né, o irmão Antônio não está aí, da nossa programação, né? Dia 9, dia 10, nós vamos fazer um passeio, né? Uma escola bíblica fora daqui da igreja. E os irmãos às vezes não frequentam a escola bíblica, por isso que eu estou dando esse aviso aqui à noite. Aí os irmãos podem nos procurar para ver como que vai, né? A dinâmica que vai ser no sábado e no domingo, dia 9 e dia 10. Tá bom? Deus abençoe. Eu posso falar para a irmã Eunice para missões. Para missões. Deus abençoe a todos. Graças e paz, irmãos. Amém. Mais uma noite estamos aqui para falar sobre missões mundiais. Gostaria que os irmãos levantassem para nós falar o tema e a nossa divisa. O tema é uma coisa muito chocante, não é? Viva a compaixão. Vamos falar? Viva a compaixão. Novamente? Viva a compaixão. Agora a nossa divisa se encontra em Gálatas 2:20. Deixa eu imagem. Vamos falar? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora
coisas assentar. Eu acho que nós cristãos, nós temos esse selo em nós, de compadecer com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a pessoa que não compadece com um ser humano não pode se chamar que é cristão. Nós temos que ter isso dentro do nosso seio. Compaixão pelas almas perdidas, compaixão pelo próximo, pelo nosso vizinho, por nossos amigos, por todas as pessoas que passem pelo nosso redor. Eu gostaria de ler também sobre o leste asiático. Depois nós vamos passar um vídeo bem pequenininho. Nós temos 1.700 bilhões de motivos para importar por essas pessoas do leste asiático. Cidades modernas, sustentáveis, tecnológicas e vilas pequenas de economia rural. Carros elétricos, luxuosos, tecnológicos e carros puxados por animais. Países com restrições severas à religião e país aberto à religião. Lugares onde o nome de Cristo nunca foi ouvido e lugares onde o nome de Cristo é ouvido diariamente. Nós sabemos que lá é um lugar muito chique, né? Tem carro de todo jeito, gente de todo jeito, mas tem pessoas que nunca ouviram falar o nome de Cristo. E nós temos missionários lá, e nós precisamos orar, nós precisamos ofertar e orar pelos nossos pastores que estão lá nesse lugar, que não é fácil também levar a palavra deles. Tem pastores que não podem nem mostrar o rosto. Os cristãos lá tem lugares que não podem falar de Cristo. Nós vamos assistir um vídeo bem pequenininho. Eles falam sobre agradecendo nós brasileiros pela oferta que a gente manda para esse país. Olá, tudo bem? Xin chào tất cả các bạn. Olá, tudo bem? Graças e paz, irmãos aí do Brasil. Tôi tên là Paulo và tôi là một người đến từ Đông Nam Á và tôi luôn tới Đồng Đài. Meu nome é Paulo, eu moro aqui no Sudeste Asiático e pertenço ao grupo Thai. Tôi rất là vui mừng và biết ơn Chúa vì Chúa đã đến và cứu chuộc đời sống của tôi. Eu sou grato a Deus por ser salvo por Ele e por ter entendido sobre o seu amor para com a minha vida. Trước đây thì làng của chúng tôi không có những người tin Chúa và bây giờ thì làng của tôi có một nhóm nhỏ và sắp tới sẽ có một thánh. No meu vilarejo, antes não existiam cristãos, mas nós louvamos a Deus porque hoje nós temos um pequeno grupo e também em breve teremos uma igreja funcionando. Tôi có sự vui mừng trong lòng và muốn chia sẻ điều đó cho những người mà làm của chúng tôi. E eu vejo essa compaixão de vocês por missões mundiais, enviando os missionários para cá. Agora eu entendo que é a minha vez também de voltar para o meu povo e compartilhar esse amor para com o meu grupo. Qua những công việc mà chúng tôi thì chúng tôi cũng giúp đỡ cho mẹ có một công việc nhỏ. No meu vilarejo nós também temos o desenvolvimento comunitário, onde nós abençoamos a nossa família e algumas pessoas da comunidade. Và mẹ tôi thì bây giờ có công việc tại nhà. A minha mãe hoje ela tem trabalho no desenvolvimento comunitário na sua própria casa, onde ela pode trabalhar e ter tempo para compartilhar o evangelho também com os seus vizinhos. Tôi rất là cảm ơn những người bạn của Brazil luôn luôn cầu nguyện giúp đỡ cho đời sống của chúng tôi. Do fundo do meu coração, quero agradecer vocês brasileiros por todo o empenho, por todo o suporte e enviando missionários para este lugar para compartilhar das boas novas. Một lần nữa cảm ơn Chúa và cảm ơn các bạn. Mais uma vez, eu sou grato a Deus e grato a vocês por tudo que vocês estão fazendo por nós. Deus abençoe. A gente ainda estamos fazendo pouco. Ainda precisa, onde tem lugares que nós estamos precisando ainda de 14 pastores. Isso nós temos que, esse ano, é para a gente colocar mais 14 pastores no leste asiático. E para isso precisa das nossas orações e as nossas contribuições. Irmãos,
No final de abril, nós vamos fazer encerramento de missões. Vamos pedir para Deus colocar em nosso coração esse desejo de ofertar e lembrar dessas pessoas que estão necessitando mesmo de oração e de oferta, porque eles, a gente que paga tudo para eles lá, eles não têm condições, porque eles não podem trabalhar, não podem falar que é cristão, então é nós que temos que sustentar, primeiramente Deus e segundo nós. Então vamos cantar o nosso hino de missões. Vamos colocar de pé, não vai ninguém.
dia após dia, ó Pai, orar, ó Deus, orar, ajudar, ó Pai. Senhor, que nós possamos ser missionários, ó Deus, dentro da nossa casa, Senhor. Que nós possamos ser missionários dentro da nossa família, Deus, dentro do nosso trabalho, da nossa comunidade, Senhor. Dentro da nossa própria igreja, Deus, para que nós possamos segurar, sustentar e levantar o nosso irmão quando for necessário, Deus. Ó Pai, nos usa, Senhor, nos usa aqui, agora, ó Pai, amanhã e para todo sempre, Senhor. Esteja, ó Pai, com os missionários enviados, ó Deus, fora deste Brasil, Senhor. Esteja, ó Pai, com os brasileiros, ó Deus, que estão longe, distante, ó Pai, da sua família, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, Senhor. Esteja sustentando, fortalecendo, ó Pai. Dá, ó Pai, ânimo, Senhor. Dá sabedoria, ó Deus. Pai, continue usando, ó Pai, seus servos, ó Deus, que estão na obra, Senhor. Cuide, ó Pai, dos nossos missionários, ó Deus, que estão na Ucrânia, Senhor. Que estão no meio dessa guerra, Senhor. Que estão no meio dessa situação terrível, ó Deus, que eles estão enfrentando, ó Pai. Usa eles, ó Pai, guarda a vida deles, Senhor. Guarda a vida deles, para que nada, ó Pai, nenhum mal venha acontecer, ó Pai. Esteja usando eles, Senhor, onde quer que eles estejam, Pai. Esteja usando nossos missionários nacionais, estaduais, ó Deus. Use as nossas vidas para que nós possamos ser agentes missionários no nosso dia a dia, aonde quer que a gente vá, Senhor. Para que seja o Senhor sempre falando através de nós, Senhor. Para que a sua vontade seja feita, ó Deus. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando a nosso Deus. A graça do Senhor nos basta. Somente nós, isso que nós precisamos. Nós não somos merecedores dela, mas a graça de Deus nos basta. Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer comigo como assim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como ser autêntico no curso assim. Estou no rosto para que veja
o Senhor está presente aqui, amém? Vamos nos derramar, nos entregar ao nosso Deus nessa noite. Senhor Deus, obrigado, ó Deus, pela nossa vida, ó Deus. Obrigada pela saúde, ó Deus. Obrigada, Senhor, pela nossa família, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, de coração, ó Pai, quebrantado, ó Deus, para receber, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem planejado, ó Deus, programado para a nossa vida, Senhor. Nós humildemente, Senhor, te pedimos, ó Deus, recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa oração, Pai.
esteja, ó Pai, vindo de encontro, ó Deus, com aqui, ó Pai, o pedido de cada irmão, se for da Tua vontade, Senhor. Nós entregamos a vida a Ti, ó Deus, nós nos derramamos a Ti, Senhor, para que seja feito, ó Pai, o plano do Senhor, ó Deus, para cada um de nós, ó Deus, para nossa família, para essa igreja, Senhor. Abençoe, ó Pai, continue conosco, ó Pai, no decorrer dessa noite, Senhor. Fique com seus servos, Senhor, pastor Brandão, que trará a palavra, Deus. Abençoe, ó Pai, a família pastoral dessa igreja, Senhor. Esteja abençoando, fortalecendo, ó Deus. Abençoe o decorrer deste culto, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, ó Deus, e agradecemos no Teu santo nome. Amém. Orar pelas crianças, né? Aí nós temos aqui o Eduardo, a Maria Eduarda e a Quieta, né? Não esqueci de ninguém, né? Tá, nós vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos pela vida dessas crianças, pelos seus pais. Cuida deles, ó Deus, sobre suas necessidades. Possam crescer, ó Deus, possam ser uma bênção para todo mundo. Fala, Deus, os corações deles, através da tua palavra, sobre os professores, sobre as suas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Aí, como Deus. Graças e paz, irmãos. Os irmãos lembram da palavra de Deus do ano passado? Nós falamos aqui em Atos, no capítulo 1, e falamos assim que Deus ele tem um propósito. E como Deus ele organizou o seu reino, esse reino é chegado ao reino de Deus, ele estabeleceu, convocando aqueles discípulos homens imperfeitos em todos, e ali quando Jesus ele ressuscita, ele passa 40 dias restaurando aquelas vidas, preparando para a tarefa, mas Jesus ele cumpriu a sua promessa. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, e ele será o consolador, aquele ensinador, aquele que vai orientar. E eles estavam preocupados, porque depois de tantas dificuldades, tantas privações, tantas perseguições, eles estavam ali reunidos à despedida de Jesus. E Jesus ordenou para eles: vocês vão ali para Jerusalém, vocês esperem pelo derramamento do Espírito, vocês vão para lá. E eles foram. E eles oraram, e eles foram abençoados. O Espírito Santo derramou poder sobre eles para que eles pudessem ser testemunhas. E foram aquelas pessoas fracas, com dificuldades, que iniciaram o trabalho e fizeram a obra, e nós estamos aí proclamando até agora. Nós vamos ler aqui um texto da palavra de Deus, em Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 9.
Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 12. Olha que interessante. Aqui tem um título que eu colocou aqui, talvez o seu título seja um pouquinho diferente. Esse título ele não faz parte do texto, né, assim, do pergaminho, mas ele foi colocado para ajudar no entendimento. Diz assim: as coisas melhores e pertencentes da salvação. E diz assim: mais de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho, do amor que para com o seu nome mostastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que não vos façais negligentes, não sejais imitadores dos que pela fé, mas que sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Nosso Deus, nós te louvamos porque tu tens um propósito especial em nossas vidas. E nós te rogamos a Deus por aqueles que ouvem a tua mensagem e que têm espaço nos seus corações para meditar, para obedecer, para fazer a luz do povo. Fala aos nossos corações nesta noite. Amém. Nós vamos voltar aqui para o versículo 10. Eu peço que depois você pode até deixar aí. Porque Deus, ele não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor, para que com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda seremos. Eu quero pensar nesta noite sobre o fato de não esquecer. Aquele que não esquece, ele lembra, né? Todos nós aqui já passamos por algum momento assim de bastante constrangimento. Você esqueceu o nome de alguém. Você esqueceu até o nome de uma pessoa que você conviveu com ela há muito tempo. E às vezes a pessoa está conversando com você e ela diz assim: você não lembra de mim. Isso acontece tantas vezes. E eu já passei tanta vergonha, tanto mico, eu não sei onde eu ia me colocar, né? Mas o ser humano, ele é sujeito a falhas. E muitas vezes nós prometemos também as coisas. E quando nós somos cobrados, o que é que nós dizemos? Eu esqueci, né? Quantas promessas, quantos votos, quantas afirmações. Isso acontece até nos relacionamentos, né? Você imagina que o indivíduo, ele casa, e antes de casar ele promete muitas coisas. Eu sempre digo que sempre há o namoro é uma realidade, o noivado é outra e o casamento é outra, né? E às vezes depois que casa, a pessoa esquece daquelas promessas. E aquilo deixa de ser uma realidade para ser apenas um sentimento assim cada vez mais ausente. Porque nós vamos esquecendo das coisas. Mas a Bíblia nos conta uma história que vocês conhecem bem. A história de José. E não diz que José ele estava preso lá no Egito, né? Aquela história da mulher de Potifar. Ele estava preso. Mas, apesar
da adversidade, José era um homem feliz. E ele era abençoado. E onde ele passava, as pessoas eram abençoadas por ele. E lá ele era uma bênção, né? Ele se tornou o auxiliar lá do chefe lá. Ele não tinha o desejo de fugir, né? Mas aí um dia ele estava lá e alguém, o copeiro do faraó, contou um sonho para ele, né? E o padeiro do faraó também. E ele contou aqueles sonhos e tal. E ele falou um sonho lá do padeiro que ele ia morrer, né? Ele morreu. Mas o copeiro falou, ele disse, você vai voltar a servir lá o faraó. E ele voltou. E José falou para ele assim, olha, quando você estiver lá, você lembra de mim. E o que ele falou? Sim, eu vou lembrar. E ele lembrou? Aí o tempo passou, mas um dia aconteceu uma coisa lá que o pessoal ficou pavorosa, né? O faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Aí o copeiro ele lembrou, tem um homem assim, assado lá na prisão, e ele interpretou os sonhos e foi certinho. Quem sabe se ele não vai resolver o problema aqui de faraó? Aí mandaram chamar José. E José vai lá e ele interpreta o sonho lá das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, das espigas cheias, daquelas mirradas. E ele deu um conselho para o faraó. Olha, meu rei, meu poderoso, arranja alguém assim de confiança, alguém que tenha sabedoria para administrar a fartura. E o que o faraó fez? Convidou José, né? Você é esse cara, né? Eu quero falar desta noite que Deus, Ele não esquece, que Deus, Ele se lembra. Muitas vezes nós passamos por momentos na nossa vida que nós achamos que quantas vezes você já ouviu alguém dizer, Deus esqueceu de mim. E se você ler alguns profetas, mesmo o Jó, nas suas aflições, ele tinha aquela sensação. Porque quando você vive um momento de prazer, o tempo passa tão rápido. Mas quando você vive um momento de aflição, esse tempo não passa. Eu quero pensar em alguns momentos aqui. A Bíblia nos conta uma história, que você conhece bem, que é a história de Noé. E nos diz assim que Noé trabalhou naquela arca mais de 100 anos. Olha, toda vez que eu penso nisso, assim, eu fico pensando assim, Noé era um homem perseverante. Eu não sei quanto de nós teria essa capacidade de resistir, essa paciência, essa perseverança. E muitas vezes nós desistimos com tanta facilidade. É por isso que muitas vezes as pessoas elas abandonam a igreja. As pessoas abandonam a escola. Eu me lembro que quando eu estava fazendo a faculdade, nós tínhamos um grupo pequeno. Nós iniciamos a nossa turma, nós éramos 53. Aí eu pensei, poxa, 40 fizeram vestibular, mas havia 13 remanescentes. Puxa, aí no segundo ano, nós já éramos a metade. Mas nós tínhamos um grupo lá que tinha mais assim, afinidade. Aí começou a sentir necessidade de apoiar um ou outro lá para não sair. Mas tinha uma menina que
na Vila Operária, e ela tentou 2 vezes sair. E nós fomos lá, e batalhamos com ela, ajudando nos trabalhos, fomos companheiros, ela terminou o curso. Mas o nosso grupo terminou menos de 20. Lá no seminário também foi a mesma coisa. Mas eu me lembro que eu fui a uma formatura aqui do Fagner, algum tempo atrás, e eu fui lá para a formatura, e depois eu fui lá para a recepção, no curso de matemática. E eu fiquei surpreso porque eram apenas 3 alunos que conseguiram chegar até o final. E aqui nós temos Noé. E Noé, ele trabalhou, e a Bíblia nos fala que as pessoas, elas criticavam, zombavam, e Deus preparou aquela arca e ela é símbolo da salvação. Aqueles que estavam ali, somente 8 foram salvos, e a Bíblia nos diz também que somente em Cristo nós somos salvos. E nós aprendemos algumas lições, mas nos diz aqui que Noé chegou o grande dia, o dia do dilúvio. E aquele tempo, só foram 100 anos que ele passou esperando, batendo martelo, 100 anos. Aí ele entra na arca, e ele espera pelo menos 8 dias. A porta estava fechada e ele está ali, junto com aqueles animais, né? Aí começou a chover. Choveu. Você tem uma ideia? Choveu 40 dias, 40 noites. Mas depois de 150 dias, a Bíblia nos diz assim, e Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de Noé. E quando Deus lembra, Deus fez com que as águas começassem a baixar. E finalmente Noé e sua família puderam sair da arca. Eles puderam pisar em terra. Deus se lembrou de Noé. Deus restabeleceu a ordem. Deus se lembra da nossa fé. Deus se lembra da nossa obediência. E Noé é um exemplo de fé para nós e também para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E a sua salvação é um tipo da nossa salvação. E devemos fielmente obedecer a palavra de Deus. E essa é a grande lição. Não há bênção sem uma obediência. Não há bênção sem uma exposição. Muitas vezes nós não entendemos quando Jesus diz assim que nós devemos negar a nós mesmos, que nós devemos carregar a cruz, que nós devemos segui-lo. Muitas vezes nós não entendemos por que a Bíblia fala que aquele que quiser ganhar a sua vida, aquele que quiser se divertir, perderá. Mas quem perder para o amor do Evangelho, ganhará. Muitas vezes nós não entendemos como um homem como Noé, e a Bíblia diz que Noé é um homem justo, íntegro, e ele obedeceu a palavra de Deus. A Bíblia também nos fala de um homem chamado Abraão, e a história de Abraão é uma história bem conhecida. E Deus mandou que ele saísse da sua terra, da sua fazenda, da sua terra, e fosse para um lugar desconhecido. E o que Abraão fez? Ele obedeceu. Apesar de todos os pensamentos contrários, ele obedeceu. E a obediência é exatamente assim. Mas eu estou bem de vida.
mas eu estou bem no meu emprego, mas eu não estou satisfeito aqui. Deus tem me abençoado. E Abraão estava lá, e de repente Deus fala com ele: sai dessa terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. E ele foi. E Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Mas a esposa de Abraão era estéril. Aí ficou difícil. E Abraão, como qualquer ser humano, na sua fragilidade, ele maquiou também. Olha aí que a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, mas ele maquiou. E você sabe quanto tempo Abraão ele esperou pela promessa desse filho? 25 anos. 25 anos. E nesse tempo Deus não perdeu o contato com ele. Nós temos o fato de Sodoma e Gomorra. Nós vamos ter outros fatos lá. Mas a Bíblia nos diz que Deus se lembrou de Abraão. E um dia Deus manda um anjo para visitar Abraão. E diz para ele: no próximo ano eu vou voltar aqui para celebrar o nascimento dessa criança. Nesse ponto Abraão já tinha tido um problema. Ele pensou que deveria ser o Eliezer, o seu mordomo, seria seu herdeiro. Não é. Depois ele teve aquele momento de fragilidade, ele e Sara, e nasceu o Ismael, o filho da escrava. E o Senhor disse: não é esse. E nasceu Isaac. E Deus se lembrou. E qual é a grande lição que nós temos aqui? Deus se lembra de nós em meio ao pecado e à agitação da sociedade. Nós somos diferentes. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E há momentos que nós fragilizamos, que nós caímos, que nós duvidamos, que nós fazemos aquilo que nós não deveríamos fazer. E muitas vezes nós temos que viver com esses dramas. Você imagina naquela época as pessoas convivendo com as notícias lá de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo uma época dessa. Se você pega o noticiário, essas notícias de cunho sexual e que confronta a sociedade e que vai de encontro aos valores mais conservadores, parece uma coisa normal. Quanto pior, melhor. E a imprensa, ela valoriza esse tipo de coisa. Mas nos diz que Deus, ele tem um propósito. E ele teve um propósito. Ele se lembrou da vida de Abraão. E Deus veio ao encontro. E Deus cumpriu a promessa com Abraão. Outra passagem interessante que a Bíblia nos fala de Raquel. Raquel é a esposa de Jacó. E Jacó amava a Raquel. Eu não sei quantos aqui estudaram um soneto de Camões que fala sobre o casamento de Jacó e Raquel. Eu me lembro quando eu estava no ensino secundário, nosso professor ele ensinou e nos obrigou a decorar aquele soneto, né? E depois ele nos obrigou também a fazer análise tática daqueles textos, que é cheio de quem e por quê. E foi terrível, né?
Então não dá para você esquecer. Mas no início, o soneto, e a Bíblia nos ensina assim, que por amor, Jacó serviu a Raquel por 14 anos. Ele trabalhou 7 anos por Lia, e no dia do casamento, aprontada, ela foi de véu, estava escuro, e naquela época não dava para entender certas coisas, não havia tanta intimidade. É certo que quando ele descobriu que não era Raquel. E ele foi lá, chateado, mas não foi essa que eu trabalhei 7 anos. Aí o sogro maravilhoso, Labão, falou assim: você precisa trabalhar mais 7 anos. E ele trabalhou. E por amor ele trabalhou 14 anos e nasceu. E ele casou com Raquel. Mas no início a Lia, a primeira esposa, era fértil, né? Ela começou a dar filhos para Jacó. E a Raquel, que era amada, não tinha filhos. Mas a palavra que Deus nos diz é um texto bem interessante, em Gênesis 30, no versículo 24, que diz assim, que Deus ouviu a oração de Raquel. Deus ouviu a oração de Raquel e se lembrou de Raquel. E encheu Raquel de filhos. Pelo menos 2, né? Os irmãos que conhecem a Bíblia sabem os filhos de Raquel, né? José e Benjamim. Mas Deus livrou. Talvez nesse momento alguém aqui está pensando assim, mas eu já esperei tanto em Deus e Deus não me vê, Deus não se lembra de mim. Mas dessas histórias da Bíblia, a que mais chama a atenção é que Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. E vocês lembram que por causa da história daqueles irmãos lá que aprontaram com José, o pessoal foi para onde? Para o Egito. No começo estava tudo bem. No começo era tudo festa. José ofereceu para eles a melhor terra, as melhores fontes de água, a terra mais fértil, mais bonita que havia no Egito. Mas aquilo passou. Aí José morre e o faraó que assumiu, ele não era também não era um descendente direto. Havia toda uma briga naquela sucessão, naquela região, e surgiram alguns faraós que não conheciam a José. E o povo foi escravizado. E aquele povo passou ali 430 anos na escravidão. Mas um dia, nos diz a palavra de Deus, que Deus ouviu o clamor daquelas pessoas. E Deus veio ao encontro daquelas pessoas. E Deus levantou Moisés para fazer todo aquele trabalho de tirar o povo do Egito, que nós conhecemos a história. Meus amados irmãos, esse versículo aqui, ele traz à nossa mente essa expectativa. Porque Deus, ele não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Esse versículo é interessante porque ele nos traz algumas coisas assim que nós devemos levar muito em consideração. A primeira delas é que Deus não é injusto. Deus é justo. Deus, ele retribui a cada um de acordo com o seu merecimento. E muita coisa não acontece em nossas vidas por causa da misericórdia, por causa do amor de Deus.
Mas Deus, ele não é injusto. E ele não esquece do vosso trabalho. Eu sei que muitas pessoas terão dificuldades para pensar rapidamente assim: qual o trabalho que eu faço para o Senhor? Se você ler o livro de Atos, você vai perceber como a igreja, ela se movimentou. Como aquela igreja, ela cresceu. Como ela se desenvolveu no meio de muita dor, de muita perseguição. Mas a igreja, ela prosseguiu. E aqui nos diz, porque Deus não se esquece da vossa obra. Seria um bom exercício de você pensar o que eu tenho feito para o Senhor. O que eu tenho feito para o Senhor. O que eu tenho feito para o Senhor tem me custado alguma coisa? Ou eu sirvo o Senhor apenas naquilo que é mais fácil, naquilo que é mais agradável, naquilo que é mais bonito? Eu quero servir ao Senhor em algumas tarefas. Mas aqui diz que Deus, ele conhece o nosso coração. E do trabalho, do amor, para que com o seu nome mostraste. Aqui nos diz, e vimos aqui, que Noé, ele trabalhou 100 anos, batendo prego, cortando aquela madeira, enfrentando todos os desafios. Aqui nos diz que Abraão obedeceu, Abraão deixou a sua família, Abraão saiu de uma terra fértil, porque quando você estuda história, você sabe que a Mesopotâmia era a região do encontro dos rios, era a região mais fértil daquela, toda aquele Oriente Médio. E ele saiu de um lugar e ele perambulou, ele foi peregrino, e ele conviveu com um período de seca, ele conviveu com um período de escassez, ele passou por momentos difíceis. A história de Isaac nos mostra que ele passou por muitas dificuldades, ele teve muitos desafetos, ele teve que abrir mão de seus postos. A história de Jacó nos mostra que Jacó, ele queria aquela primogênita, e ele lutou por aquela primogênita. Pode não ter sido, aos nossos olhos, a coisa mais bonita, mas ele era um usurpador, e ele, o seu nome indicava isso, e ele tomou posse da herança. E Deus abençoou a Jacó, mas Jacó pagou um preço muito caro. Jacó, ele foi explorado lá pelo seu sogro Labão. E depois Jacó viu a tragédia entrar na sua casa com o comportamento dos seus filhos em relação a José. Depois Jacó teve que ser levado para o Egito. Deus não esquece do trabalho dos seus servos. Muitas vezes você ouve pessoas que lamentam. Eu não sei se você já viu, mas eu já vi pessoas que trabalharam a vida inteira em missões nacionais e terminaram o seu tempo de trabalho, porque algumas pessoas é difícil você entender, mas não tem ninguém. Perderam o pai, perderam mãe, perderam irmãos, perderam os parentes, perderam o contato. E muitos deles foram abandonados num quartinho da igreja. Eu vi alguns missionários no Tocantins, pessoas que trabalharam a vida inteira, dedicaram a obra do Senhor e não ganharam dinheiro, não compraram uma casa,
tinha um lugar especial para que eles ficassem. Mas Deus não desamparou essas pessoas. Deus dá a recompensa a essas pessoas. Essas pessoas, elas morreram felizes, porque elas concluíram a obra do Senhor. E como eu disse hoje pela manhã aqui na escola dominical, é preciso ter um olhar voltado para a eternidade, para o futuro. É preciso ter esperança. A nossa vida, ela não se limita a essa existência. O apóstolo Paulo diz, porque se nós limitarmos a nossa esperança a essa existência, a esta vida, nós somos os mais infelizes de todas as pessoas. Infelizmente, as pessoas, elas ganham muito dinheiro, mas elas envelhecem e não fizeram nada. A história desses milionários, incluindo o Bill Gates, é o mais conhecido, essas pessoas, elas têm doado, eu vou falar aqui, bilhões de dólares para ajudar em pesquisas. Essas pessoas têm dinheiro que não vão levar. Elas não vão levar, isso vai ficar por aqui. Nós temos que ter a consciência que nós temos um trabalho para apresentar diante de Deus. E do trabalho, do amor, que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos. É muito importante nós falarmos aqui na comunhão dos santos. Nós estamos, e as pessoas me perguntam tantas vezes, mas por que eu tenho que ir para a igreja? Para servir aos santos. Mas lá na igreja tem muito isso, tem muito aquilo, tem muita traição, tem muito isso, maledicência, tem perseguição. Você vai aprender a amar essas pessoas. Você vai aprender a perdoar essas pessoas. E a história da igreja descrita em Atos mostra exatamente isso. Um crescimento no meio da dor e da perseguição. E diz assim, enquanto servistes, aqui fala do passado, e ainda servis, há uma continuidade. Aqui não há um prazo de validade. Nós vamos parar. Irmãos, a Bíblia nos diz, compensa servir ao Senhor. E o texto afirma que Deus, ele não é injusto para se esquecer da vossa obra. É um dos assuntos mais bonitos da Bíblia, é quando Deus fala da nossa recompensa, da coroa da vida. Quando Deus, ele nos dará todo esse acolhimento. Quando Deus manda que nós sentemos à sua direita. Quando nós somos convidados a participar da sua intimidade, da sua comunhão. Enquanto servistes aos santos e ainda servistes. Para concluir, irmão Rafael, passa só o versículo aí. E diz assim, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, para a completa certeza da esperança até o fim. Essa é uma recomendação para cada um de nós. Passo um outro versículo. Porque se nós não praticarmos isso, nós vamos nos tornar pessoas negligentes, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Aqui na minha versão diz assim, para que não vos torneis indolentes. Pessoas assim, indiferentes. Pessoas que não se envolvem. Pessoas que perderam o sentimento. Pessoas que não têm sensibilidade. Mas para que nos torneis imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade
herdaram a promessa. Que nós possamos imitar a Noé, possamos imitar a Abraão, possamos imitar a Raquel, que não deixou de orar, que persistiu, vendo os filhos da irmã nascerem lá. E como Deus é bondoso, como Deus é misericordioso. Deus, Ele se lembra de nós, mesmo quando sentimos que Ele nos abandonou, porque é uma tristeza, né? Não deveria acontecer, não deveria passar por nossa mente o tipo desse. Deus, Ele não nos abandona em momento nenhum. Eu estive olhando a quantidade de versículos que falam que Deus lembra de nós. É interessante que Deus, Ele lembra de cada um de nós, e que Deus não esquece. Nesta noite, talvez você passe por um momento assim. Há uma desesperança em relação àquele pedido que você tem feito. Mas tem 10 anos que eu oro. Tem 20 anos que eu oro. Será que Deus não vai responder? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu já falei em uma ocasião. Eu não conheci o meu avô, o pai da minha mãe. Mas eu soube que ele era um crente. E naquela época era mais complicado. Isso vamos dizer assim, há 100 anos atrás. Lá no interior do Maranhão, no interior do Ceará, ele se converteu numa igreja batista. E ele se casou com uma mulher que não aceitou o evangelho. E tinha muitas dificuldades. Mas ele permaneceu. Ele permaneceu. E a Bíblia nos diz que as orações, elas são colocadas em salvas de prata. Elas servem de incenso ao nosso Deus. Deus não esquece do clamor dos seus servos. Deus não é injusto para esquecer das suas promessas e do trabalho daqueles que fizeram a obra do Senhor. Mas ele morreu. E depois algumas pessoas, assim, sem explicação nenhuma, começaram a se converter. No meu ramo da minha mãe, eu me converti lá em casa. A minha mãe se converteu. O meu irmão se converteu. A minha tia se converteu. E outras pessoas foram se convertendo porque alguém orou, alguém se interessou, alguém se envolveu. Você orou por aquele vizinho seu muito tempo. Aí depois você diz, não, mas Deus não ouve. Aí depois ele se converte. Porque nós não entendemos os pensamentos de Deus. Nós não podemos assim penetrar na mente de Deus. Mas nós entendemos que a obra de Deus, ela é feita com amor. Ela é feita com dedicação. E tantas vezes com muito sofrimento, com muita dor. Mas Deus, Ele vai responder. Deus, Ele dará a recompensa. A minha palavra desta noite é que você entenda que Deus, Ele não esquece das suas promessas. E que você não está sozinho. E que aquele choro noturno, aquela sua tristeza, aquela dor, e tantas vezes eu tenho dito, que até um suspiro é uma oração diante de Deus. E Deus entende a complexidade dos meus sentimentos, o meu balbuciar, o meu choro, a minha angústia. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, porque o Espírito Santo, ele interpreta as nossas orações diante de Deus. Até os nossos gemidos ele coloca diante de Deus.
E eu quero dizer que você confie no Senhor. Você tem um desafio, você tem um problema, você está orando por ele, continue, se coloque, seja persistente na obra do Senhor, porque o Senhor, a seu tempo, ele vai te responder. Que Deus nos abençoe. Bem, irmãos? Amém. Aí nós lemos aqui Hebreus 6, pode ver o que vai cantar aqui, 6 aqui no versículo 12, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O grupo subir aqui, nós vamos orar e eles vão cantar, né? Senhor, é maravilhoso saber que nós não somos esquecidos. Tu nos vês e tu conheces também as nossas necessidades. Tu conheces, ó Deus, a sinceridade do nosso coração. E deve ser muito difícil para aqueles que fizeram a obra relaxadamente, com motivos estranhos, não serem reconhecidos pelo Senhor Jesus. Quando ele afirma, não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas é maravilhoso, ó Deus, saber quando nós somos chamados, reconhecidos, valorizados pela obra que foi feita, e não aquilo que os homens viram. Nos dá, ó Deus, a esperança, porque as tuas promessas, elas não caem no vazio. Tu responde às nossas orações. Nós oramos, ó Deus, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pelos nossos problemas. Muitas vezes, ó Deus, toda a nossa dor, nós ocultamos por algum momento, nós não compartilhamos, mas há uma dor no profundo do interior do nosso coração. Ó Deus, visita o povo, responde o povo no momento certo, de acordo com a tua vontade. Nos dá, ó Deus, a noite de paz e nos dá segurança, porque nós fazemos a tua obra, não apenas para receber uma recompensa, mas com obediência. E pela fé nós cremos, ó Deus, que nós vamos receber aquilo que tu tens pedido para nossas vidas. Fala aos nossos corações, ó Deus, nos dá uma semana em paz, nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar este cântico, porque Deus pensou em nós, Jesus pensou em nós, e por amor ele entregou seu Filho. E Jesus, por amor, sofreu e morreu naquela cruz, pensando em nós a todo tempo. Mais que tudo criado.
Obrigada por não se esquecer de nós. Obrigada por ter entregado seu Filho, Deus, na cruz por nós, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós, ó Deus. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos. Coração silencioso, estamos descansados.